Depois de um tempo, o escritório ali já com 1 ano, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, você decidiu fazer um giro que ninguém esperava. E a gente falou, cara, isso aqui é uma baita oportunidade. Já tinha gente que fazia um pouco do serviço, mas não do jeito que a gente fazia. E a gente falou assim, a gente tem um potencial aqui gigante. Salve, salve, irritantes do Brasil! Estamos aqui mais uma vez com o seu IrritaCast, aquele podcast que veio para irritar quem tá acomodado, quem tá incomodado, quem não faz para viver de maneira diferente, para não viver de maneira extraordinária. Esse é o nosso 9º episódio da primeira temporada. A gente já trouxe aqui vários convidados muito especiais. Teve advogado, teve consultora de imagem e estilo, tivemos nutricionista, personal trainer, enfim. Teve a gente. Teve nós mesmos, exatamente. Um universo diversificado de pessoas que têm em comum o quê? Uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de irritante, de pessoas que fazem algo diferente, algo para trazer a vida delas para um sentido de extraordinário, para um sentido diferente, sempre primando pelo propósito e pela evolução profissional, pessoal e espiritual. Esse é o objetivo do IrritaCast. Estamos aqui chegando no nosso 9º episódio, tá vendo? Exatamente, estamos aqui prontos para irritar mais uma vez a quem quer que seja, né? Você sabe que esses dias a gente tava viajando, né? Alguém se irritou comigo, gente. Ela se irritou, vocês acreditam que ela se irritou com o meu dente sujo? Ela reparou que o meu dente estava sujo. A Lília então, assim, postou uma foto. Eu postei uma foto e lá de longe, assim, meu dente tava longe a foto. A pessoa foi lá e esticou a foto e falou assim: querida, seu dente tá sujo. Então, pra vocês verem, a gente irrita até nas mínimas coisas, né? Nem ela tinha percebido isso, ninguém viu. Eu não queria estar com o dente sujo, não, mas tá? a Mas dona tava. percebeu. Mas é isso, galera, ó. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, se inscreve aqui no Tão Constante que Irrita, já ativa as notificações para você sempre em primeira mão poder receber o nosso conteúdo quando a gente publicar. Não é só o IrritaCast, tem a série Tão Constante que Irrita, tá chegando a prova, a Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, já estamos no 12º episódio lá na série, então continua acompanhando, porque já vem o desfecho dessa epopeia aí, dessa história que nós estamos caminhando desde março desse ano, e tem conteúdo sobre marketing, vai subir várias aulas que eu tô gravando para vocês aqui sobre marketing, sobre produção de conteúdo, sobre técnicas de CEO, sobre técnicas de tráfego, para você que é advogado, para você que não é advogado, profissional liberal, aprender a produzir o melhor conteúdo, porque eu sempre digo isso para vocês, o conteúdo sempre vence. Não é a técnica, é o conteúdo, é a qualidade, é a boa história. Hoje, primeiro deixa eu deixar mais um recado paroquial, né? Para você que ainda não tá seguindo a gente, o nosso perfil tá aqui, @LilianLana, @ovitorlana, certo? Certinho. Vai lá, tem o canal de transmissão. De marketing jurídico no Instagram, enfim, tem um monte de coisa. Vou colocar tudo aqui na descrição. Não perca nada. Gente, ó, hoje pra mim, pessoalmente, é um episódio muito especial, porque eu tô trazendo aqui uma pessoa que fez parte do início da minha trajetória profissional, lá atrás, em 2010, 2011. Foi meu sócio no primeiro escritório de advocacia que eu tive. Foi o idealizador desse escritório, inclusive, fez o nosso plano de negócios na época, enfim. Foi fundador desse escritório, formou lá comigo na faculdade. A gente teve uma trajetória muito parecida no início. E ele deixou a sociedade por um sonho que ele vai contar aqui, que se realizou, que se concretizou, que se multiplicou. E eu tô muito feliz de trazer ele aqui, tinha muito tempo que eu não via. Então, para mim, esse episódio é muito, muito, muito especial mesmo. Quem tá aqui comigo hoje é o Jean Francisco Gandra. O Jean, que é advogado, apesar de não exercer a advocacia, mas hoje ele é o sócio fundador da Doutor Lava Tudo, a maior empresa de higienização profissional da América Latina. Não é do Brasil, não, gente. É da América Latina. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui conhece a Doutor Lava Tudo e já teve uma experiência bacana, porque, inclusive, é quem faz a higienização da nossa casa, inclusive, né? Já fez uma vez, inclusive, a gente estava essa semana, antes de te chamar... Foi mais de uma vez. Foi mais de uma vez, foi bem mais de uma vez. Nós já temos que remarcar pro final do ano, tá tudo limpinho lá em casa, enfim, sofá, tapete, tudo, 100%. Jean, prazer demais te receber aqui. A gente já bateu um papo antes, mas agora, diante das câmeras. Ah, bom demais, gente. Eu que agradeço, Vitor, Lília, pelo convite. Tô super aqui honrado com o convite. Tenho acompanhado a série aqui de vocês. Já me inscrevi, né? Se inscreva aí também, se você não inscreveu. E gosto muito do tema aqui. Acho que a gente vai bater um papo
muito legal, muito obrigado aí, espero poder contribuir com vocês e com a audiência. Ah, coisa boa. Cara, conta pra galera aqui, eu já sei parte da sua história, né? Mas eu queria começar esse papo assim, você era sócio de um escritório de advocacia, formou em Direito, né? Formamos juntos. Acho que eu formei um semestre antes, você formou depois, né? Eu cheguei a fazer, eu fazia os dois cursos, né? Fazia Economia e fazia Direito. Você formou... Acho que no meio do ano. No meio do ano, já tinha o OAB, eu não tinha. Isso. Né? E aí que a gente reuniu, falou, vamos montar um... Isso, no finalzinho de 2010 a gente teve a ideia para começar a rodar em 2011. 2011, né? Foi isso. E eu acho que foi um período ali de muito aprendizado, né? Começamos ali com a salinha pequenininha, fizemos um plano de negócio que... depois a gente engavetou e fomos pra luta mesmo, pro dia a dia, mas foi legal demais. E aí, cara, ó, eu quero... O Jean, gente, em 2010, ele fez o nosso plano de negócio, a gente tá conversando isso aqui agora. E o nosso plano de negócio já tinha Google AdWords. Já tinha Google AdWords. Eu lembro de fazer o plano de negócio e aí eu falei, olha, eu vou colocar tudo que eu posso fazer para captar cliente, porque esse começo vai ser difícil, né? E aí fui pensando em várias ideias. A gente fez um negócio que foi legal também, que chamou os professores da época, não sei se você vai lembrar. Lembro. Assim, vamos contar para os professores, nossos professores, que a gente está abrindo esse escritório e acabou vindo ali alguns clientes. Fizemos coquetel, né? Fizemos coquetel. Eu acho que isso foi massa ali, né? Uai, eu não fui... Acho que eu não fui convidada? Foi, Porque eu já estava fazendo parte dessa história. Eu fui. Lília, só que você foi trabalhava na Localiza, né? Então... E você foi parte fundamental, assim. Você lembra de o Vitor chamar a Lília e falar assim, cara, são 4 homens ali, né? Precisamos de um toque. Ele fez a parte de arquitetura, né? Do detalhismo e tal. E aí, pô, ajudou a gente ali a ter uma cara de escritório e tal. Então foi muito importante. Mas teve isso e tinha o Google AdWords na época, né? Acho que hoje conhecido como Google Ads, né? Muita gente não vai... Já resumiu. Não vai saber mais, mas o Google AdWords nessa época era igual mato alto, né? Não tinha ninguém fazendo. E aí a gente tava fazendo e tava até lembrando dessa história aqui que através do Google AdWords a gente captava bastante cliente, várias áreas diversas, mas eu lembro uma vez que foi interessante que uma mineradora chilena veio para o Brasil procurando a gente, encontrou a gente no Google Ads e a gente era aquele escritório ali recém-formado. Nem cabia a gente. Não cabia. E eu falo assim, putz, isso aqui tem um potencial incrível, né? Eu acho que isso aí foi muito importante para a gente e me ajudou muito depois com a trajetória do digital, né? Eu vi uma veia ali de crescimento, de exponencialidade, né? De um trabalho que eu gosto muito hoje do growth, né? E de poder crescer, acho que faz um papel muito legal e isso veio para mim ser uma porta de aprender sobre o digital nessa época, né? Então, já é um certo dinossauro do digital, né? São 14 anos. Então, foi muito importante para mim esse aprendizado que a gente teve ali, né? Não, foi muito top. E eu queria começar a conversa justamente por aí. Porque a gente estava começando um sonho, né? O escritório era um sonho. Eu acho que ele foi importante para você, como foi importante para mim. Foi a nossa primeira experiência profissional ali, né? Depois de formado, naquele universo que muita gente tem medo e tudo mais. E você, depois de um tempo, o escritório ali já com 1 ano mais ou menos, né, um pouquinho mais, você decidiu fazer um giro que ninguém esperava. Conta pra galera, que giro foi esse? Foi. Então... Você foi lavar sofá. Foi. Essa foi uma mudança que foi realmente uma mudança de 180 graus, né? E a gente estava lá no escritório, o escritório estava crescendo, a gente estava começando a contratar os primeiros funcionários ali. E na época a gente, cada um ele advogava, às vezes dava aula, né? O pessoal mais na área acadêmica e eu não estava na parte acadêmica, né? E eu estava vendo ali uma oportunidade grande dessa área de serviço. A gente começou a entrar na área de serviço e serviço tem muita oportunidade. E aí, conversando com o meu sócio, que na época ele tinha uma empresa que ele trabalhava com fabricação e exportação de cachaça. E a gente encontrava, às vezes, para bater papo de negócios mesmo. Eu levava coisas do escritório, ele falava lá da empresa dele. E tinha um outro sócio na época também que trabalhava com logística. A gente conversava e aí a gente viu uma oportunidade de mercado
que é a área de serviços, né? A gente começou a entender que, pô, serviço, acho que todo mundo já teve algum problema com o serviço, né? E o serviço ser muito amador, e às vezes você tentar resolver um problema na sua casa, contratar um prestador de serviço e às vezes ele levar outros 2, 3 problemas e a gente via que aquilo ali era muito pouco profissional. E aí a gente pesquisou uma máquina de limpeza italiana e a gente achou essa máquina que na época a gente estava pensando em ir mais para um nicho de limpeza de carro. E a gente falou assim, cara, a limpeza de carro, ela é bastante desvalorizada, assim, né? E não é uma coisa que a gente acha que está tão escalável. Mas a gente achou essa máquina italiana e a gente falou assim, cara, isso aqui limpa o banco do carro. E a gente falou, cara, isso aqui serve para qualquer estofado. Vamos ver, vamos adaptar e vamos ver isso aqui. E a gente pensou assim, quantas pessoas têm sofá em casa, tem colchão, tem estofado em casa, tem carro. Mas, cara, isso é um mercado gigantesco. E a gente foi pesquisar desse mercado. Na época, os serviços que existiam era a pessoa tinha que pegar o sofá, tirar de casa, colocar num caminhão, levar num galpão, lavar. Era assim, uma coisa bizonha. Inviável. Ninguém fazia isso, né? Ficar sem sofá em casa. Ficar sem sofá, né? E aí a gente falou, cara, isso aqui é uma baita oportunidade. Já tinha gente que fazia um pouco do serviço, mas não do jeito que a gente fazia. E a gente falou assim, a gente tem um potencial aqui gigante de padronizar, fazer um atendimento legal, humanizado, escalável e a gente conseguir ocupar esse espaço que o mercado não está ocupando. E a gente começou a crescer muito, acho que fomos talvez a principal via de crescimento desse mercado, né? Fomos expandindo esse mercado e tiveram várias mudanças. Mas não foi uma coisa fácil, assim, né? A gente viu essa oportunidade e aí, para tomar essa decisão de tipo, putz, não vou mais advogar e agora vou empreender aqui no ramo, numa startup, é uma decisão difícil, né? Que teve vários agentes ali que mudaram ali, que comentaram sobre essa mudança, né? Muita gente que às vezes desdenhou mesmo, riu, né? Sim. Falou assim, não é possível, que coisa, vai mexer com limpeza, vai ser um lavador. E aí o ponto interessante, que eu acho que vale a pena, uma história interessante que vale a pena contar sobre esse momento, é que eu estava falando como que eu gostei do nome do podcast, IrritaCast e tal, sobre se irritar e se incomodar. E às vezes a gente se irrita com a coisa errada. Às vezes a pessoa vai te debochar e ela vai te irritar, mas ela vai te comprimir. E aí você não vai agir, né? Mas a irritabilidade ela tem que ser usada para o incômodo que vai te tirar do lugar. Né? E eu acho que tinha essa vontade de sair do lugar, de crescer. E aí lembro que às vezes as pessoas mais próximas que a gente tem, elas têm um poder de impacto maior na nossa vida e a gente tem que saber olhar com tenacidade, né? Tem que saber olhar com cautela sobre o que essas pessoas próximas estão falando. Então, quando eu fiz essa mudança de sair do escritório, né, montar startup, crescer, minha mãe falou assim, não acredito, você tem 2 graduações, pós-graduação, você tá chegando aqui em casa com essa roupa toda rasgada de lavar sofá, de sujeira, e não acredito que você vai deixar de ser doutor. E assim, eu entendo total minha mãe, assim, que é uma aposentada, que trabalhava como funcionária pública, né? Um serviço estável e que queria meu bem, né? Queria ali com todo carinho, cuidado comigo, falou assim, meu filho, você investiu tanto nessa carreira, agora você vai mexer com um negócio que não tem glamour. Sabe? Acho que essa é uma barreira de entrada, assim. Não tem glamour. Você pensar que um advogado vai sair ou um médico vai sair da profissão para lavar sofá, cara, já é uma barreira de entrada. E aí eu falei, cara, mas eu acredito, né? E eu falei com minha mãe, não, mãe, primeiro fica tranquila que eu não vou deixar de ser doutor. Doutor lava tudo. E segundo, que eu acho que aqui tem uma oportunidade que a gente está enxergando que é incrível. De prestar um serviço que vai melhorar a casa das pessoas, de você poder receber visita no final do ano ou em qualquer momento, e a visita poder sair melhor da sua casa do que ela entrou e ter um ambiente legal, que você consegue higienizar. Eu achava aquilo incrível, né? Deixar um ambiente bacana.
E eu acho que a gente consegue fazer isso para muitas famílias de um jeito fácil, né? Com oportunidade de negócio. E aí minha mãe falou assim, olha, vai, meu filho, né? Vai e tal, mas ela ficou assim, não, eu quero te proteger, eu gostaria que você fosse advogado, crescesse ali, fosse doutor. Falei, mamãe, se for a questão do doutor, tá tranquilo, tá resolvido, que é doutor louva tudo, vai continuar com o título, mas foi a oportunidade. E às vezes, se eu seguisse o conselho da minha mãe, me irritasse de uma forma negativa, né, e me comprimisse, às vezes eu não ia ter essa oportunidade de tudo que aconteceu, né? Doutor Lava Tudo tá chegando a 1 milhão de clientes atendidos agora, e se eu não tivesse dado esse primeiro passo, né, junto com os meus sócios ali, cara, nada disso ia acontecer. E eu me irritar, ia ficar ali com aquele nó no estômago do tipo, olha, eu nunca fiz, nunca saí do lugar. E que bom que nesse momento eu consegui fazer com que essa pessoa tão próxima, né, que eu amo tanto, que é minha mãe, que consegui entender, ter empatia do visão dela e não me irritar com aquilo de um jeito negativo que me parasse, mas que até me impulsionasse, que me desse vontade de que ela tivesse orgulho daquilo que eu fizesse, né? Então usar o incômodo de uma forma positiva, alinhado ao meu propósito. Então acho que isso foi uma mudança difícil para mim, de carreira, mas que hoje eu olho e falo assim, cara, ainda bem, né? Que bom. Não sei como seria se tivesse continuado, a gente não sabe, as variáveis são imensas, né? Poderia ter dado muito certo também depois, mas eu olho hoje com muita gratidão de ter tomado essa decisão e de ter impactado tantas vidas como a gente impactou hoje. Eu acho que isso foi muito legal. Mas olha para você ver como é que vocês dois, uma característica que eu identifico muito, muito assim clara dentro de vocês dois. A maioria dos estudantes de direito pensam em fazer um concurso, ter uma estabilidade, e não só a questão da estabilidade, mas até de um glamour de ser um juiz, ser um promotor e tal. Isso mexe com a cabeça das pessoas, isso mexe com a vaidade, isso mexe com o bolso, mexe com várias coisas. E vocês, desde a faculdade... Vitor, eu não tinha tanto contato com você assim, mas pela história de vocês, pelo início, né, lá dentro da monitoria, dentro da FUMEC e tal, vocês nunca tiveram, vocês sempre tiveram essa inquietude de querer fazer, né? Vocês estavam ali dentro fazendo um estágio, né? Monitoria era um estágio? Monitoria era um estágio. Enfim, mas querendo mudar a vida das pessoas e aquilo mexia com vocês de uma forma, aí vocês montaram o próprio negócio, cada um seguiu o seu caminho aí e essa chama sempre esteve acesa. E eu já conheci namorado de amiga minha, né, que há um tempo atrás me fez um relato, olha, eu sou ele nem sei que carro que era, da Polícia Civil, né? Mas o meu sonho, eu fiz direito, mas o meu sonho era advogar. E ele não se deixou, é exatamente isso, ele se irritou da forma que você está falando. Ele se reprimiu aquele sonho que ele tinha, aquela vontade, talvez aquele propósito, enfim, em função de uma série de coisas, que não dá nem pra gente julgar a pessoa por isso, né? Porque a gente não sabe o momento de vida que ela viveu ali. Mas vocês sempre tiveram isso dentro de vocês. Eu acho e até hoje. E eu acho que esse ponto é o seguinte, a gente nunca pensou em concurso. Eu nunca pensei, acho que você também não. Bom, teve uma época que, assim, no início da faculdade, a gente estudava e tinha o outro sócio, que era o Lucas, que ele já estava certo, assim, eu quero concurso. É o propósito dele. Era o propósito dele, ele falou, vou participar do escritório aqui 2 vezes, e é isso, tem uma participação menor, mas eu quero concurso. Mas nós não. A gente tinha mais essa mentalidade do empreender, de crescer. Isso, eu ainda não tinha uma visão empreendedora totalmente, fui muito influenciado por você, porque eu não sabia o que era um plano de negócio. Né? Você que me apresentou aquilo naquele momento. Mas de toda forma, hoje em dia, o cara que faz direito e já quer advogar, ele já tem ali uma fagulha de empreendedorismo. Ele já tá contra a manada, que tá ali dentro da ideia de concurso público, de buscar uma estabilidade que, na verdade, ela é fictícia. Ela não existe. Só te cortando, tô fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça, você descobriu isso dentro da faculdade. Quando eu te conheci, seu sonho, era um sonho que ele tinha ser promotor. Sim. E aí você entrou pra dentro do escritório de advocacia, começou a viver a advocacia ali dentro como estagiário. Sim. E aí você tomou birra do tal do promotor. Tomei birra. Eu não quero nunca ser isso. Tomei birra. Então você descobriu lá dentro. Foi lá dentro. E aí, cara, isso que você falou da sua mãe é muito legal, porque quanto mais próxima a pessoa tá de você, maior o ciclo de interferência que ela ocasiona. É natural. Só que ninguém tá mais próximo de você do que você mesmo. Não tem como. Né? Você tem aí filho, vai chegar... É filhinha agora que vem? Filho. Filho.
vai chegar um filhinho, você tem sua esposa, tem sua mãe, todos estão muito próximos de você. Seus filhos vêm, inclusive, de você, mas ninguém está mais próximo de você do que você mesmo. Então chega um momento na vida que você não tem que buscar validação, ainda que sejam de pessoas que te amam incondicionalmente, como a sua mãe. Eu também hoje, Jean, só para você ter uma ideia, as decisões mais importantes da minha vida, eu não consulto a minha mãe. Por quê? Porque a maneira dela enxergar a vida é muito diferente da maneira que eu enxergo a minha vida. Então, como o meu propósito está muito claro para mim, para a Lilian, para minha família, né, lá dentro de casa, se eu consultar, às vezes eu posso até acabar por fraqueza me desviando daquilo que eu acredito. E o quanto isso foi importante para você entender que, mais do que essa interferência, o meu propósito precisa ser o meu guia. E eu acho isso fantástico, assim, porque, primeiro, disciplina é o fato de você manter a consciência alta, olhar para o seu propósito e falar, cara, eu vou manter isso aqui, eu vou manter, esse é o meu propósito. E eu acho que para mim foi muito importante ter essa visão do objetivo que eu ia chegar, né? De ter a visão, porque se eu não tivesse isso, passar pelas coisas que eu passei, seria fácil jogar a toalha, entendeu? Quando a gente não tem uma visão e se apega, e uma coisa que às vezes não é objetivo, sabe? Não é material, porque o material ele se esfacela, ele é perene, ele é perecível, né? Agora, quando você se apega a valores, a construção de legado, cara, isso é intangível, nada pode te tirar. Nada pode te tirar. E o propósito é isso, sabe? Você agarra a isso e não tem como te tirar. Você com você mesmo, dentro do propósito, e aí você pode estar numa masmorra, você pode estar em qualquer lugar que o seu propósito tá valendo. E aí eu lembro que o primeiro sofá que eu limpei, na Doutor Lava Tudo, porque ainda estava no escritório e aí ia lavar, não sei se você lembra, mas ainda ia lavar sofá. Chegou até um caso de, às vezes, eu lavar sofá, a pessoa fala assim, cara, eu te conheço, é advogado, você está lavando sofá, tá passando alguma necessidade, né? Eu falei, não, explicando e tal. E eu lembro um caso que o primeiro sofá que eu fui lavar era na floricultura, e o sofá ficava na área externa. E era um sofá que a cliente falou assim, olha, eu ganhei esse sofá de presente de casamento, tem 41 anos que eu não limpo o meu sofá. Gente, limpe seu sofá. A sujeira que cai no chão, que cai, né, em todo, ela cai no sofá, e o sofá é o ambiente propício para acúmulo de bactérias, né, ácaros, enfim, coisas que fazem muito mal para a sua saúde. E aí ela falou, 41 anos sem lavar, eu não tinha nem visto o sofá, eu já imaginei tudo, né? O sofá ficava numa área externa, que tinha galinha que pulava, e tinha bicho. Vai desfazer. Na hora que eu lavar, ele vai desfazer. E eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei, né? De que ia desfazer, porque quando eu olhei o sofá, falei, nossa, e agora? Tinha um rasgado num dos assentos, aí eu falei com ela, olha, eu vou começar por aqui, porque se aqui aguentar, que aqui tá desfazendo já, se aqui aguentar, eu vou, mas não quero estragar seu sofá, né? Você tem ele há 40 anos. E era o primeiro sofá ali que a gente estava fazendo de algum cliente, né? Já tinha treinado, testado e tal, e tava ali. E aí, na hora que eu bati o produto de limpeza, é um produto que ele é bactericida, ele ativa ali, né? Ele é flotador, ele tira a sujeira. Na hora que eu bati o produto, começou a sair um tanto de barata de dentro do sofá, assim, ó. Igual filme, cara. Nossa. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Que loucura. E é o primeiro serviço. Aí eu já falei, cara, isso aqui não vai ser fácil. E aí eu falei com ela, eu tava sem luva e tal, eu nem, na época, não tinha tanta essa dimensão do que ia ser, né? E aí eu falei com ela, não, tranquilo, vou fazer, né? Demorei mais de 5 horas pra fazer aquele sofá, eu falei, nossa, isso aqui... Cara, se eu não tiver uma visão do futuro, do que ia ser aquilo, eu com as calças rasgadas, chegando em casa, todo sujo, de limpar sofá, se eu não tivesse, cara, seria impossível, eu diria que seria impossível continuar, porque... Quando você não tem um propósito, esse sacrifício, ele é sofrimento. Você sofre. Mas quando você tem um propósito, você sabe que é um passo. Que aquilo ali que faz parte de passar por aquilo. E a gente tem um princípio na Doutor Lava Tudo que eu acho muito legal contar. A gente tem 3 grandes valores na Doutor Lava Tudo. E eu entendi a importância dessa questão de valores. Sabe, antes pra mim era uma coisa, põe missão, visão, valores, põe na parede. Não, pega na internet. Deixa eu pegar na internet. Não, cara, você tem que ter consistência. As coisas que você faz tem que estar
Você contrata a pessoa, você pergunta coisas que você vai identificar se elas têm os mesmos valores, você demite, assim, você promove, você cria uma cultura que você vai criar rotinas que tem a ver com aqueles valores. E a gente tem 3 grandes valores lá, né? A gente faz um acrônimo que é o C, que é o cair para cima, excelência e humanidade. O cair para cima, ela é uma visão muito legal de que cada adversidade é uma oportunidade para você estar numa versão melhor que você estava antes. Então, a gente já via isso, assim. Cada adversidade que começava, a gente falava como é que a gente vai fazer 2 vezes melhor do que a gente estava fazendo antes. Porque se você deixar, a vida te comprime. Você tem um propósito. A partir do momento que você entendeu o seu propósito, a vida vai te comprimir. Vai vir concorrência, vai vir cliente que não ficou satisfeito, ela vai te comprimir. Se você ficar comprimido e ficar parado, você vai ser massacrado. Então, a gente sempre pensou nisso, cara. Se vem uma adversidade, a gente precisa a gente precisa bater 2 vezes mais do que a gente apanhou. Eu tomei um soco, eu vou dar 2 e vou para cima. Então, a gente já vinha com essa mentalidade do cair para cima. Então, desde o começo, a gente pensava, cara, essas adversidades vão vir e isso é um alimento para a gente. A gente alimenta disso e traz 2 pontos a mais. O meu sócio, Felipe, que é um cara fantástico, eu gosto demais dele, ele fala assim, ó, se a vida te deu um soco, você dá 2 outros socos para frente. Você tem que estar numa posição melhor e eu acho que a gente fez isso muito bem. E com isso a gente cresceu e foi evoluindo, porque senão essa transição seria realmente complicada e eu teria jogado a toalha em algum momento, sabe? Cara, e eu tenho pra mim, cara, que nada é por acaso, sabe? Tipo, esse sofá com esse tanto de barata, ele não apareceu à toa pra ser o seu primeiro sofá, entendeu? É justamente pra sinalizar, pra testar. Você quer mesmo? É o seu propósito mesmo? Você não vai limpar um sofazinho branquinho, bonitinho, que foi limpado há 6 meses atrás, né? Você não vai fazer isso. Vai jogar pro seu desafio, né? Eu me lembro quando eu comecei no Vitor Lana Advogados, né? Nesse escritório atual, cara, eu ficava numa salinha que não tinha janela. Não cabia todo mundo lá dentro. A gente tinha que fazer revezamento para cada um trabalhar e tudo mais. E veio uma pandemia. Eu comecei a rodar o escritório em janeiro de 2020. Já estava rolando coronavírus na Europa, na Ásia e na Europa. E aí, de repente, fecha tudo. Cara, não foi à toa. Não foi à toa. Você vai falar um pouco da dificuldade que você teve nesse período, mas para mim, eu até falei isso no podcast que foi com o Pedrão, né? Foi uma grande oportunidade. A pandemia foi uma grande oportunidade de quê? De aceleração daquele processo que eu havia mentalizado. Eu poderia muito bem ter lamentado como a maioria dos advogados lamentou. Eu me lembro claramente que na época, nas redes sociais, o que se falava era: mas não tem como fazer audiência virtual. É um absurdo a audiência virtual, você lembra disso? Não tem como, não vai funcionar. Começaram os advogados a colocar óbices à audiência virtual. Aí eu parei para pensar, eu lembro que eu conversei com a Lília, com o Thiago, que é meu sócio hoje, falei, cara, pra que nós vamos reclamar de um negócio que a gente não tem a possibilidade mínima de mudar? Não sou eu que vou decidir se vai ter audiência virtual ou não, mas já pararam para pensar que isso era algo que já estava sendo previsto pela própria tecnologia. O PJE já está implementado, já temos... Qualquer pessoa hoje tem uma câmera e uma conexão à internet. Vamos explorar isso e vamos ser mais audaciosos do que nós somos. Vamos vender para o Brasil inteiro. Vamos atender clientes fora de Belo Horizonte, porque até então o meu escritório é um escritório de Belo Horizonte que atende BH e região metropolitana. Sim. Aí eu me lembro que a gente fechou um contrato, o primeiro contrato foi a Tati, no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Rio do Sul. É uma cidade pequenininha, não é nem Florianópolis que nós estamos falando, não. E ela foi lá e contratou a gente. Depois uma outra que é a Regiane de Tubarão, Santa Catarina. Todas também. Elas não nos conheciam, nunca chegaram ao escritório, nunca entraram. A Tati, eu converso com ela, a gente conversa assim. Eu nunca vi ela. Pessoalmente, a gente nunca se viu. E eu falei assim, cara, é a grande oportunidade. Então vamos fazer acontecer. Enquanto todo mundo, eu lembro artigos sendo publicados, batendo na audiência virtual.
E aquilo pra mim foi a melhor coisa. Eu lamento muito por quem perdeu um ente querido. Eu tive amigos que perderam entes queridos e tudo mais. Mas, cara, pensando como empreendedor, em growth, pensando em propósito, pensando em antifragilidade, que é essa ideia de você crescer, de cair pra cima, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que eu nunca imaginei que fazer. E hoje eu tenho clientes no Brasil inteiro. E pensando no fato de que você não tinha o que fazer em cima do... Não era culpa sua a pandemia, Sim, não era culpa de nenhum de nós, e você não tinha o que fazer em cima disso. E eu tinha um filho. E você falando aí do propósito, quando você enxerga seu propósito e tal, e aí essas clientes foram chegando pra gente, eu acho que o ponto principal que mais me marcou ali dentro daquela pandemia, dentro daquele momento crítico que o mundo vivia, foi como a gente se encontrou dentro do que a gente faz hoje. A gente atendia família? Atendia, mas a gente atendia várias outras áreas. E aí foi aparecendo, veio uma cliente, veio outra, quando de repente a gente conseguiu uma decisão que mudou a nossa vida. A decisão que a gente conseguiu para uma determinada cliente, ela mudou a nossa vida, que a gente olhou e falou assim, gente, tá tudo conspirando a nosso favor, isso tudo tá acontecendo pra gente, é aqui, é para elas que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente sabe fazer. É esse olhar que a gente tem que ter para essas pessoas. E foi dali que a gente começou a alavancar direito de família. Direito de família não foi um direito de família qualquer, foi um direito de família voltado para a mãe, para quem sofre violência. Então, assim, eu acho que aquilo ali me marcou mais ainda. E todo mundo, Jean, assim como você, todo mundo não acreditava que era possível, não. Sim, direito de família? Como assim? Você acha que você vai ganhar dinheiro? Você vai escalar um direito de família? Não tem jeito. Cara, eu falei, calma, tem um jeito, tem que testar. Senão eu nunca vou saber. Se você não tivesse lavado esse sofá, você nunca ia saber. Por mais que fosse uma boa ideia, por mais que você sabia que nos números, no seu plano de negócio era um negócio bacana, mas você precisava lavar o sofá. Com certeza. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, por exemplo, a pandemia. Dentro desse propósito de cair pra cima, porque pra você, né, pro seu business, era muito mais difícil, porque você tinha que entrar na casa das pessoas. Ah, com certeza, né? Eu acho que, assim, empreender... É muito difícil você aprender isso em sala de aula, assim, né? Primeiro, assim, a metodologia que a gente tem hoje, você não tem uma visão muito rasa, não tem ninguém que te ensina adversidades. A gente devia ter uma cadeira, inclusive, sobre adversidades, né? na faculdade. Mas não tinha, né? E você tem que aprender muito com experiências de outros e vivendo, né? E vivendo aquilo mesmo. E a pandemia, pra gente, ela foi radical, assim. A Itália já estava tendo aqueles casos, né, de mortes ali, e vala comum, enfim. E aí eu e meu sócio, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, isso aqui vai vir e vai vir, vamos acreditar. Porque eu lembro que teve muita gente que no início falou, isso aqui, 2 meses, Não, ele falou, cara, o dia do meu aniversário, foi a última vez que eu saí, a gente... conversou na segunda-feira e aí já ali em abril tava tudo fechado, né? E na segunda-feira a gente conversou e falou, cara, a gente tava com 5 imóveis, né? A gente chegou a ter mais de 300 funcionários, mais de 350 funcionários. A gente tava com uma folha enorme e a gente falou, cara, isso vai vir, as pessoas não vão querer deixar ninguém entrar em casa, né? Eles vão querer receber. A gente precisa se reinventar e precisa agir agora e acreditar. A gente foi, rescindiu ali os contratos de aluguel que a gente tinha, né, dos andares corridos que a gente tinha. A gente tomou a decisão difícil de fazer o desligamento de boa parte dos funcionários que a gente tinha na época. E a gente... foi duro, porque a despesa, ela não cai na mesma velocidade que a receita caiu 70% e a despesa demora, até você conseguir equalizar isso. E aí foi muito duro, aquela vontade de dormir em posição fetal, chorar e falar, cara, e agora? Como é que passa por isso? Ninguém me ensinou. Trabalhar com 70% a menos de receita. E a gente com pouco fluxo de caixa. A maioria dos negócios tinha baixo fluxo de caixa. E a gente falou, cara... É agora. Ou a gente se reinventa, ou a gente muda aqui, ou a gente vai ser engolido por isso aqui, né? Teve muitos negócios que quebraram nessa época. E aí eu lembro de ter sentado com sócio e falei assim, olha, vai vir aí uma empresa que é altamente tecnológica,
que ela tem foco no cliente, que ela é rápida, que ela é enxuta, que ela consegue lidar com essas adversidades, ao mesmo tempo que ela consegue expandir no aumento de demanda. Ela é uma empresa lean e ela é uma empresa que vai engolir a Dr. Louva Tudo. E aí o pessoal falou assim, qual que é essa empresa? Falou assim, é a própria Dr. Louva Tudo, é a nossa nova versão, é o cair para cima da nossa versão. Nós vamos fazer isso. E aí a gente começou a investir em tecnologia, crescer e trabalhar o marketing de uma forma diferente, agressiva, mas diferente. E aí a empresa foi crescendo e foi voltando as coisas e hoje a gente está com mais de 3 mil prestadores, né? E com uma versão totalmente tecnológica e mais lean. Mas se isso não tivesse acontecido, né? E se a gente não tivesse essa mentalidade, tudo bem, estamos tomando esse baita dessa rasteira de cair 70%. Eu vou ficar chorando ou eu vou reinventar, vou lançar um serviço novo de detetização, de desinfecção, de ambientes, de coronavírus. Vamos fazer, vamos reinventar, vamos ensinar. Nunca tinha trabalhado home office, foi todo mundo para home office. E aí foi desastroso, porque tinha funcionário que não tinha, eu tive que levar cadeira para o funcionário, falou assim, cara, não tem cadeira que eu tenho aqui em casa, não tem como trabalhar nela, e a internet não funciona, e a gente não sabia trabalhar nesse modelo, e hoje a gente aprendeu a trabalhar bem nesse modelo, e melhor, e sou um defensor desse modelo, inclusive, de trabalhar, de melhorar a qualidade de vida, de crescer. Tinha um funcionário que ficava 2 horas no ônibus, e para entrar e ficar na frente do computador. E eu acredito muito nas pessoas, né? Acredito muito em criar ambientes de confiança, entrega de resultado, e a gente não sabia naquela época, mas a gente aprendeu. E hoje eu consigo contratar talentos do Brasil inteiro. Inclusive você, se quiser se cadastrar, manda o currículo do Dr. Louva Tudo, é um talento de qualquer lugar do país ou do mundo, vem trabalhar com a gente. E quanto isso abriu as portas para a gente. Se isso não tivesse acontecido, a gente não tivesse essa mentalidade, essas coisas não iam acontecer e a empresa não ia crescer. E o impacto nessas 1 milhão de famílias que tem ali mais conforto, mais bem-estar, desses prestadores que vivem de renda. Cara, eu fico pensando nisso. Às vezes tem 3 mil prestadores que vivem da Dr. Louva Tudo. Olha o impacto que é isso. E se eu não tivesse me incomodado, me irritado com aquela situação e sair daquilo, ia continuar a mesma coisa, né? Então, acho sim, você falou sobre a importância dos sinais, né? A professora Lucilena Galvão, adora, um filósofo que está aí crescente, felizmente, nas redes sociais. Ela fala muito sobre a simbologia das coisas, que quando às vezes você tem uma confirmação, quando você está no caminho certo e vem uma confirmação daquilo que você sabe, assim, e parece que tudo está direcionando, e parece que o universo traz algumas confirmações, assim, e pode ser isso, né? Pode ser que seja uma visão mais romântica, mas pode ser isso de que, olha, tem uma confirmação de que é esse o caminho. É isso aqui, vai dar certo, continua, né? Persevera. Então, acredito sim, muito no poder de trazer essas adversidades como mola propulsora para você trazer um ambiente melhor, saber criar essas oportunidades. Cara, muito massa o que você tá falando, e eu fiquei te ouvindo aqui pensando em várias coisas, e eu acho que não é romantizar não, sabe? Eu acho que, de fato, quem tem bons princípios, né, em todos os lados da vida, todos os lados, no profissional, no pessoal, porque não tem como você dissociar o Jean pai, o Jean marido e o Jean empresário. Não tem como, né? Não existe essa possibilidade. Na empresa eu sou organizado, em casa eu sou desorganizado. Não tem como, você não consegue viver. Quem tem esses bons princípios muito bem definidos, naturalmente as coisas vão o rio sempre caminha para o mar. E isso é uma lógica da filosofia, inclusive. Então, ou seja, as coisas surgiram, por exemplo, vamos pegar o home office como exemplo. Cara, que ganho que você teve com um negócio que eu tinha preconceito com home office, achava que não funcionava, achava que não tinha como implementar cultura em home office, porque cada um estaria preso numa bolha dentro dos seus universos. No início, obviamente, ali da pandemia e tudo mais, poderia ser um obstáculo, porque a gente ainda não sabia lidar. Hoje, assim como você, eu tenho advogadas no interior do Maranhão trabalhando para mim e entregando absurdamente bem, em Recife, interior de Minas. Então, ou seja, eu ganhei talentos. E essa geração,
hoje se adaptou a essa realidade. Porque a tecnologia cria os ambientes de implementação de cultura. Como é que a Dr. Lava Tudo fez? Porque eu acho cultura um negócio muito importante dentro de qualquer empresa. E cultura pra mim, eu não sei qual que é a ideia que você tem de cultura, mas cultura pra mim é você levar os seus valores pra todos que pertencem à sua corporação, à sua empresa. Como é que... Porque eu tenho 12 advogados trabalhando pra mim. Você tem um universo de prestadores de serviço hoje. E você precisa levar essa cultura para eles. Sim. Como é que você conseguiu, como é que a Dr. Lava Tudo conseguiu trazer a cultura dela, que era uma cultura home office, de uma realidade X antes da pandemia, para depois da pandemia, com muito mais pessoas e numa realidade diferente? Legal. Assim, eu sou um adepto de que cultura come estratégia no café da manhã, sabe? A cultura, ela move. Porque se a gente for analisar a raiz de cada problema que a gente tem na empresa, ela está relacionada a alguma coisa de cultura, algum tipo de valor. E não é uma coisa que, uma bobagem. Se você não age para que a cultura caminhe em uma certa direção, ela vai ser criada. Né? A cultura é o que acontece quando o Vitor não está olhando, ali não está olhando, está acontecendo a cultura e pronto. Né? Então, se você não agir, ela vai ser direcionada. E acho que o primeiro passo é realmente entender o que conecta as pessoas, o que conecta... E vem dos sócios inicialmente ali, esse caminho, né? Mas é importante a participação de todos que estão montando aquela cultura, mas primeiro dos sócios. Entender. E não foi um processo fácil, ele passou por mudanças e tá tudo bem, assim, de entender esses valores. A gente teve uma mentoria fantástica na Endeavor, com a Adriana Chaves, que é fundadora da Companhia de Talentos e grandes outras empresas. E ela levou a gente lá para entender quais são os valores que conectam vocês. E não é uma coisa que você vai pegar emprestado, assim. Vamos entender aqui o que vocês não admitem que seja rompido. O que vocês vão ficar aqui tão irritados, né? Falando de irritação, que vão ficar tão irritados que isso aqui eu não tolero. Isso é intolerável dentro da minha empresa, porque aquilo que você tolera faz parte da sua cultura. Sim. Se você tolera, faz parte, vai ficar ali. E a gente vai entender o que é o tolerável e o que a gente quer próximo. Sabe, quais são as características que a gente que empolga, que arrepiam a gente, fala assim, cara, isso aqui é fantástico. E a gente começou a ver, cara, essa questão do cair para cima, isso é fantástico. A gente adora quando alguém vem com uma solução que deixa a gente antifrágil. 2 vezes maior. Isso aqui conecta a gente. Aí a gente foi ver, cara, a gente detesta a mediocridade, a gente quer estar sempre melhor, evoluindo. Excelência tem a ver com a gente. E aí a gente viu assim, cara, a gente arrepia, a gente gosta de fazer ação social, de ser educado, de gentileza. E a gente falou, o que é isso? É humanidade. Né? Então a gente custou para entender isso, mas na hora que entendeu, a gente falou, cara, agora são esses. O cair para cima, excelência e humanidade. Então agora como que a gente atrai pessoas com esse perfil? Vamos pensar nas perguntas que a gente quer? E as perguntas, né, para quem contrata, nunca pode ser assim, o que você faria no futuro, etc. Porque o candidato, obviamente, ele vai variar tudo. Seria o super-herói. Você vai entender o passado daquela pessoa, porque a grande probabilidade é ela repetir o que ela fez no passado. Me conta como que foi aqui uma atitude sua cair para cima, o que você fez lá, e etc. E se eu ligar aqui pro pessoal, eles vão falar o que você fez e você participou de quê? Como foi? Qual foi suas conquistas? O que foi a maior adversidade que você passou? Como que foi isso? Entender e buscar. A gente fica respirando para esperar alguma coisa desse candidato que conecta com esses valores. E esse é o primeiro ponto. E depois, se você quer criar uma cultura de excelência, você tem que ter rituais. Rituais que vão gerar aquilo para excelência. Eu quero uma cultura de excelência, mas ninguém se desenvolve. Mas tá todo mundo acomodado. E aí a gente tem rituais. Tem um que eu gosto bastante, que é uma coisa tão boba e simples que todo mundo pode fazer, que é o da excelência, que é a roleta dos recordes. Né? Alguém bateu um recorde aqui, incrível, roda uma roleta e ganha um prêmio e tal, e as pessoas... É uma coisa simples, sabe? E tem um caso de cultura da Amazon, que eu acho super interessante, que todas as portas, né, diz que todas as mesas eram compostas de portas. E você pensa, uma empresa do tamanho da Amazon tem dinheiro para comprar uma mesa para as pessoas? Não é isso. É porque toda vez que alguém vinha àquela mesa de porta e perguntava assim, cara, por que você não tem uma mesa? O que é uma porta que está aí?
E eles sempre tinham a mesma resposta, que é: o nosso dinheiro é investido com foco no cliente. Essa mesa me atende perfeitamente do jeito que ela é, eu não preciso de nada, é frugalidade. Me atende bem. E isso gera uma cultura, porque isso gera história. Eu estou contando essa história aqui. Então, você criar histórias que reforcem os valores que você acredita, que os sócios, e aí a alta gestão e os colaboradores acreditam, isso vai moldando a cultura do dia a dia. Né? É mais difícil fazer isso em home office? É mais difícil fazer em home office, sim. Mas quantas vantagens não tem no home office? A gente tem que se adaptar, gente. A gente está em 2024 hoje, o podcast está sendo gravado em 2024. A gente tem que se adaptar. Porque se a gente não se adaptar, já diria o Darwin, né? A lei de Darwin, não é um sobrevive mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta ao meio. E quem não se adapta vai ser engolido, vai acabar. E aí o home office eu estou vendo, entrevistando muita gente dizendo assim, eu estou saindo porque agora o gerente me informou que eu tenho que ir todo dia, eu tenho uma filha pequena e eu tenho que pegar 2 horas de ônibus. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Para quê? Para o cara sentar lá na tela e ficar vendo, enfim, e fazer reunião online, lá presencial. A partir do momento que você tem mais de um funcionário, você não consegue microgerenciar. Porque se você tem 2, ou você vai olhar para um, ou você vai olhar para outro. Então, ou você cria um ambiente de confiança, que você acredita que as pessoas são adultos, responsáveis, vão entregar, você mede resultado, obviamente você não está delargando. Sim. Você está delegando e medindo. Sim. Pô, entrega, tô vendo, a pessoa tá entregando, a pessoa tá evoluindo, mas a pessoa trabalha feliz. Você fala, o nível de entrega dela é outro. É outro. O cara tá lá perto do filho dele, da filha dele, enfim, o nível de entrega, né, que a pessoa quer ter ali é diferente. Para pra pensar o quanto é prazeroso porque eu falo pra mim, né, um dos propósitos de vida que eu tinha colocado pra mim quando eu saí da sociedade antiga e da vida que eu tinha antiga, não é só da sociedade, da vida que eu tinha, eu falei, um dos principais pilares e de propósito ou de experiências que eu quero vivenciar eu quero almoçar com meu filho todos os dias. É algo que é importante pra mim. Eu acho que quando eu tô almoçando ali com ele, eu sinto que eu tô caminhando do jeito certo. Porque ele tem a minha referência, porque meu pai não almoçava comigo. E não era por culpa dele. Era outra realidade, né? Mas eu posso almoçar com meu filho hoje, então por que quem trabalha pra mim não pode? Ou almoçar com o filho, ou almoçar com os pais, né? Porque são muito jovens, né? O pessoal lá com a esposa, com a namorada. Pode. Eu não posso querer tirar dele a coisa que eu desejo. Sim. E trabalhar em home office, eu decidi parar de dar aula, por exemplo. Eu sempre gostei muito de dar aula na faculdade. Era uma coisa que me fazia feliz. Só que financeiramente não era um negócio que estava me interessando mais, estava me trazendo desgaste, enfim, o ambiente acadêmico, infelizmente, hoje está falido. Eu lamento por isso. Mas por que um dos motivos pelos quais eu falei não quero mais? Porque voltou pro presencial. Eu falei assim, no distância eu tava entregando bem. Eu não tava reclamando igual os outros professores. Tava legal, eu tava tendo prazer de terminar a aula. Eu tava ali com a Lília, com meu filho. Eu já conseguia deitar na minha cama, tranquilo. Então eu entregava uma aula de muito mais energia do que indo lá pra faculdade, pegando carro, correndo risco e tudo mais. Aí na hora que eu já tava querendo sair, mas na hora que falou assim, não vai voltar, eu falei assim, aqui. E tem essa questão de valorização do tempo de vida das pessoas. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, cara. Eu tinha uma funcionária que ela morava 2 horas de distância da empresa. Você pensa, ela passa 4 horas num ônibus lotado e vai falar, pô, que legal, tô doida pra ir. Não, cara, ela precisava. E que essas 4 horas agora ela pode estar com o filho dela, às vezes estudar, às vezes até simplesmente ter um tempo de ócio para ela trabalhar melhor até. Isso. Então, eu acho que assim, eu penso assim, acho que o efeito da produtividade, ele inspira outras pessoas. Mas eu acho que o princípio que a gente tem lá no Dr. Lava Tudo da humanidade, de pensar nas pessoas como ser humano integral,
pensar na empatia das pessoas, calçar o sapato das pessoas. Pô, eu adoro estar do lado da minha filha, como você gosta de almoçar com sua filha, com seu filho, eu quero estar com minha filha, eu vejo que ela está lá, ela está brincando e etc. Eu preciso ter minha concentração, mas isso me dá energia. Uhum. E por que meu funcionário também não vai ter essa energia, né? Uhum. E a gente tem a humanidade pra gente, ela tem esse ramo da integralidade, que é algo que você estava citando, o Jean não consegue ser um em casa, ser outro. Cara, isso é mentira, porque se você tem que ser outro no seu trabalho, é um fardo. Se você trabalha num banco, trabalha no escritório de advocacia, e você tem que vestir uma máscara para ser outra pessoa que você não é, isso vai te deteriorando. E a gente tem lá esse princípio da integralidade, o ser humano integral. Você ser você mesmo, porque a partir desse momento, você dá ideias originais, suas, que você consegue contribuir muito mais. E você respeita aquele ser humano como integral que ele é. E ele tem casa, ele tem família, ele quer tomar café da manhã com tempo, com calma, sem correria. E, cara, eu acho que hoje a nossa rotatividade é quase zero. É quase zero. E eu acho que isso é parte da cultura. Claro. Então, quando a gente fala de empresas dessa nova geração, desse novo mundo, elas têm que pensar de forma humanizada. A gente evoluiu muito pouco desde a Revolução Industrial como ambiente de trabalho. Então, você pensa que o ambiente de trabalho na Revolução Industrial tiveram algumas leis, conquistas, etc., enfim, mas isso mudou pouco. E agora tem uma nova geração de empresas surgindo, que é o futuro. Tem um livro que eu recomendo muito de ler, que é o Reinventando Organizações, que ele mostra qual é a organização evolutiva. Qual o caminho? E o caminho é uma organização que tem esse pensamento social, que tem um pensamento humanizado, que tem crescimento, que sabe, está num ambiente que é capitalista e que cresce, mas que tem a noção de que não é só a lucratividade, sabe? A sociedade onde você está inserido tem que gostar. Você tem que estar fazendo coisas que dão orgulho para as pessoas, as pessoas estão ali. E o futuro a empresa tem que ter essa consciência. Então, acho que não é só, quero colocar todo mundo aqui, pôr um chicote, microgerenciar. Cara, isso aí é época antes da Revolução Industrial, isso não funciona mais, na minha visão. Óbvio, tem empresas que não vão funcionar em home office, tá tudo bem, beleza. Mas o princípio da humanidade tem que estar por trás, ainda que seja presencial. E olha pra você ver, você estava falando da dificuldade, talvez, aí, de implementar uma cultura estando em home office, mas por outro lado vem a facilidade. Eu gosto muito de enxergar o lado positivo da coisa, porque quando você pensa no funcionário, nessa integralidade que você está falando, a cultura, para mim, o que ela é? É aquilo que você faz, que você respira, que você transpira, que você vivencia, sem saber explicar por quê. Eu não sei explicar por quê. Eu sou assim, eu ajo assim. E a pessoa começa, a partir do momento que ela é vista, que ela é valorizada, estando lá junto com o filho dela e trabalhando, gerando o recurso financeiro que ela precisa, ela vai respirar essa cultura. Ela vai internalizar aquilo ali para ela de maneira natural. E ela vai enxergar valor nisso. Exatamente. Que eu acho que é o mais importante. Por isso a rotatividade baixa. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, o colaborador, o bom colaborador, ele nunca está na sua empresa pelo dinheiro. Sim. Nunca é pelo dinheiro. A remuneração, às vezes, ela nunca é fator de motivação. Ela pode ser desmotivação. Sim. Tipo assim, se tiver altamente defasado e tal. Mas de motivação ela não é. Agora, de desmotivação pode ser. O que é fator de motivação são outras coisas. Uhum. Você coloca essa pessoa a trabalhar num ambiente caótico, péssimo e etc., que é tóxico para ela, ela vai desmotivar. Mas coloca ela num ambiente em que ela pode dar ideia, em que ela pode ser ela mesma, e que você cria essa potência com as pessoas, você vê que a coisa se transforma. E se você quer escalar um negócio, não tem como fugir disso, porque dificilmente você vai escalar um negócio sozinho. Você pode ir rápido, mas você vai até um ponto. Vai um ponto. Depois disso, não vai aumentar o número de horas. Depois disso, tudo que aconteceu com o Dr. Lava Tudo tem a mão e a responsabilidade do time.
Porque para chegar não tem como, eu não conseguiria. E a partir do momento que eu tenho um time, eu tenho que saber organizar isso da melhor forma, saber respeitar essas pessoas e colocar de uma forma que elas façam o melhor delas e acreditar. E hoje em dia, o meu papel é dar licença para elas fazerem o melhor. Né? É tentar atrapalhar menos. Né? E às vezes eu fico lá atrapalhando porque eu sou curioso. E às vezes eu percebo, cara, não deixa essas pessoas aqui, elas que vão levar para o próximo patamar. Né? Não adianta eu ficar operacional aqui, a síndrome do empreendedor super-herói. Eu vou fazer tudo. Eu vou bater o escanteio, cabecear. Cara, você vai fazer errado. Né? Pensa, escolhe o que você faz melhor. Eu tenho uma visão estratégica, etc. Bom, beleza, é isso que você faz melhor? Ou eu sou a imagem da empresa? Escolhe isso. Depois que você escolheu, cara, dá licença e começa a delegar aquilo que os seus funcionários fazem melhor que você. Tem essa humildade, né? Então, acho que esse eu imagino que seja o segredo de poder crescer ali de uma forma que você precisa contar com essas outras pessoas, né? Sozinho você não vai conseguir. São quantos prestadores de serviço lá no Dr. Lava Tudo, você falou? Hoje a gente tem mais de 3 mil prestadores cadastrados, né? Hoje a Dr. Lava Tudo é uma espécie de um Uber da limpeza, né? Então, eles têm as empresas deles e tal, a gente usa algoritmo que funcionam super bem para os melhores serviços ali, vai distribuindo, mas eles também têm, né, de certa forma, eles são na ponta ali representando, né, então são influenciados por essa cultura. Sim. E tem um time, né, que interno ali, que vai organizar, orquestrar tudo isso, os bastidores disso, então é importante transbordar isso tudo para eles, porque no final é a marca que representa tudo isso. Eu só quero para olhar aqui no olho do advogado. Deixa eu falar para o advogado aqui agora, por gentileza. Você que tem 4 advogados trabalhando no seu escritório, você fala que não tem como você trabalhar em home office porque... Aí você começa a dar um monte de desculpa, né? Um monte de coisa, mas é porque você não quer. No final das contas é porque você não quer. E fala que você não quer, assume isso. Uma empresa com 3 mil prestadores de serviço, com 1 milhão de clientes atendidos, funciona em home office. Então não é um negócio de que é culpa do funcionário que não funciona, é culpa sua. Se não funciona é porque você não implementou cultura, você não tem visão gerencial e você não entende seu negócio. E nem as pessoas que estão envolvidas nele. Porque, né, depois disso que o Jean trouxe aqui, né, para nós, para a mesa, eu que já gosto do home office, eu vou ampliar ainda mais o home office para dentro do escritório. Por quê? Porque é uma prova de que realmente é possível, desde que você se proponha a gerir o negócio. Entender as dificuldades, entender o modelo, entender como que funciona, mas não tem essa de que não funciona. Não funciona porque você não quer que funcione. Porque eu não gosto também muito... A autorresponsabilidade aqui é importante, porque a pessoa fala assim, quer dar um monte de justificativa porque não funciona, mas no fundo porque ele não tá afim de pagar o preço. E tá tudo bem. Fala assim, eu não quero fazer home office porque eu não tô afim de lutar contra esse monstro. E é uma guerra que eu não quero lutar. Então, ótimo, é sua decisão gerencial. Só não fala que não funciona. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar em cima do que o Jean tá falando aí. Vocês não têm noção, eu tava pesquisando, né? A gente já usa os serviços deles, mas a gente pensa em sofá, em casa, cadeira, tapete, enfim. Gente, a gente tava conversando aqui, eles fazem limpeza de embarcação, ônibus, carro, avião. Ar-condicionado, tapete... helicóptero. Daquele sofá com barata foi pro avião. Tem uns padrões ali, né? Hoje a gente entende que tem demanda no geral, estão vindo os novos serviços. Inclusive, em primeira mão, tem um serviço de assinatura. Só tá saindo aqui no RitaCast. Aí, tá vendo, gente? Tá saindo um serviço de assinatura. Genial. Que a pessoa paga R$19 por mês e tem uma cesta de serviços que ela pode ter um sofá, pode fazer. E parte do valor que ela paga, ela libera com iFood, com descontos em outras empresas. Ela pode liberar em outros serviços adicionais que a gente tem. Então, tá mudando muito e eu acho que é aquela questão de adaptabilidade. Sim. Tá? De ver que, cara, não... Tá bom, mas qual que é o próximo passo, né? O que estão fazendo? Às vezes é bom olhar para o lado, o que estão fazendo que eu posso trazer? Pô, cara, agora tem um serviço de assinatura que eu posso colocar o meu sofá, meu carro e tal, tá tranquilo. E ali, atendimento express, o que eu acho que foi fantástico também, a gente viu na pandemia,
as pessoas tornaram mais ansiosas. Sim. Imediatistas. Sim. As pessoas, você pede um Uber, você não espera mais de 15 minutos. Né? Você troca... Já cancela. Cancela e troca, vai para outra. E aí, a gente viu isso que está acontecendo no mercado de serviço. Então, é uma linha, né, que na Revolução Industrial que a gente estava falando aqui, né, a gente tinha carências de produtos, e aí veio os produtos, e aí os produtos começaram a ficar comoditizados, e aí vem a era dos serviços, que é o escritório, né, a hipertrofia do setor terciário, crescendo ali os serviços, vários tipos de serviços, as pessoas começam a demandar muito serviço. E aí você vê que nessa era os serviços começam a ficar comoditizados, né? Um advogado é igual ao outro ali e tal, e aí você precisa criar diferenciais. Começa a criar os seus diferenciais para atender essa demanda, se adaptar. E agora a gente vê essa questão do urgente, do clique, de poder atender à distância e tipo, eu estar aqui. E aí a gente viu esse movimento, né? Viu a questão do Mercado Livre entregando, a gente pede no mesmo dia entrega e tal. A gente falou, cara, isso vai acontecer no setor de serviço. Ninguém quer esperar mais uma semana para ser atendido. E aí a gente criou o Express, né? Que hoje, e na maioria das regiões que a gente atende, você pedir hoje, ele te atende com 1 hora, e aí, né, chega o prestador na sua casa, faz o serviço, em 2 horas terminou, você já avaliou e acabou. E você fala, cara, mais rápido que pedir uma pizza. E se a gente não se adapta, a gente fica parado. E quem está parado está decrescendo. Tá morrendo, de certa forma. Então, daqui a pouco vem outras coisas, aí vem a assinatura, vem o Express. Então, é isso. As adversidades vêm e você vai colocando coisas para compensar as adversidades que você toma, né? Então, acho que é nesse caminho, assim, né? Tem vários serviços. Cara, a gente não para de lançar serviço, porque é um jeito de a gente ir ocupando espaço e de ir crescendo, obviamente fazer isso de um jeito certo, mas também de dar o troco dessas adversidades que acontecem o tempo todo, né? Tem várias coisas, o tempo todo. Quando a gente acha que, fala, nossa, passei pelo pior, calma, daqui a pouco vai vir uma outra boa. Outro pior e tá tudo bem. Cara, é legal demais o que o Jean tá falando, cara, porque olha só, um dos princípios que eu coloco lá no escritório é atendimento. Por quê? O maior problema que o cliente tem com o advogado é atendimento. O advogado atende mal. Ponto. Porque não aprende a atender na faculdade, né? E de repente você começa a perceber... mas isso não é justificativo, não é. Porque você gosta de ser bem... Qualquer pessoa gosta de ser bem atendida. Sim, né? Então... claro. Mas só que ele não é... Ainda tem uma certa empáfia ali, uma certa... Sou advogado, meu tempo é mais importante que o do outro. E aí, cara, eu comecei a observar as pessoas procurando a gente, dizendo, tem 3 dias que eu mandei uma pergunta pro meu advogado e ele não respondeu. Isso pra mim é inadmissível. Entendeu? A não ser que fosse uma consulta e o próprio advogado fala assim, olha, essa situação aqui ela é muito delicada, eu preciso estudar e te dou um feedback daqui a 3 dias. Tá tudo bem pra você? Aí beleza, alinhou a expectativa, porque tem situações que realmente demandam da gente um estudo. Mas quando você fica autoridade, nichado, cada vez encurta mais a sua necessidade de estudar esse ponto, porque você já vivenciou ele outras vezes. Mas o que eu quero dizer? Eu coloquei lá no princípio no escritório, cliente não dorme com dúvida. O cliente não dorme com dúvida. Se por acaso for algo complexo, que às vezes vem uma dúvida ali 8 horas da noite e tudo mais, não tem problema nenhum você falar com o cliente e falar assim, olha, agora eu não vou conseguir te responder porque eu preciso ouvir os seus áudios, ler os seus documentos, mas amanhã até a hora do almoço eu te dou um feedback. E aí a gente implementou essa cultura no escritório e deu muito certo. Só que aí começou a acontecer um outro problema. Qual? A gente era tão rápido que qualquer 5 minutos começou a virar uma eternidade, entendeu? Falei, cara, como é que eu vou resolver agora? Eu tô sendo vítima do meu sucesso, mas eu não vou lamentar. Eu tenho que criar um caminho para resolver isso. Uma inteligência artificial para dar ali um posicionamento, pelo menos de, olha, já recebi seu chamado, já entendi do que se trata e até tal hora você vai ter um feedback. Pronto, porque o cliente ele não quer a resposta na hora, ele quer saber que ele foi ouvido e vai ser posicionado. É isso aí. As pessoas estão ansiosas, né? Elas têm essa ansiedade e isso está acontecendo. Você não vai fechar o olho e falar, olha, não, eu não dou resposta e tal. Você vai perder. Você vai perder. Ou você se adapta, entende o mundo que você está vivendo agora e abre o olho, ou você vai morrer, vai perder para outro que responde.
Tem alguns estudos já mostrando que às vezes a cada 5 minutos que você demora mais para atender o primeiro cliente ali, é mais 1% de conversão a menos que você vai ter. Né? Às vezes mais, dependendo do mercado, às vezes é mais. Sim, né? sim. Então, esses que não estão se adaptando para essa tendência agora, eles vão morrer. E a IA, a inteligência artificial, ela está entrando. É algo que é absurdo. Eu não gosto de ser atendido pelo robô, etc. Cara, mas hoje já dá para você fazer coisas muito legais, muito interessantes, dar respostas boas para o seu cliente usando IA. É só você acompanhar. Você precisa evoluir Sim. e entender. Sim. Nada começa perfeito de primeira. A gente estava falando aqui que o marketing está vindo agora mais para o setor de serviço, advocacia, que sempre foi muito fechada a esse tipo de coisa, né? E agora está se abrindo. E eu venho me especializando muito com growth, crescendo, né? Dando mentoria de growth. E eu acho que esse movimento para o setor de serviço ele vai ser impressionante. Né? O growth também vai servir. Né? E o growth ele é uma metodologia de experimentação, uma metodologia científica de experimentação para colher resultados e escalar através desses resultados. E hoje está na época mais fácil de fazer teste. Se o seu concorrente ele está testando 2, 3 coisas, 4 coisas por semana, no final do ano ele tem 200 coisas que ele testou e que talvez 190 deles ele já sabe que não funciona, mas ele tem 10, que às vezes pode multiplicar o negócio dele por 10 vezes. Então, seu concorrente testou um atendimento ali com a IA mais rápido, ele testou uma landing page mais persuasiva. Hoje está fácil fazer teste. Fácil, você tem ferramenta, barato, né? Está barato. É muito fácil, né? O site do nosso escritório, se eu não me lembro, a primeira versão foi uma versão grátis. Foi. Isso há 14 anos atrás. Isso. 14 anos atrás. Hoje você tem assim, centenas de ferramentas concorrentes a essa, em que você testa uma hipótese e você não precisa ser o achômetro, usar o achômetro ali, você não precisa ser um gênio da lâmpada. Você testa, cara. Eu quero saber se isso aqui vai melhorar o meu funil. Entende a sua jornada do cliente inteiro e testa cada etapa. E se você tiver um incremento de 1% ali em cada etapa, isso tem um efeito de juros compostos, né? Vai crescer, seu negócio vai crescer muito. Então, hoje não tem muita desculpa. Se você faz esse raciocínio, quantas coisas eu testei no último mês passado, quantas coisas eu testei? Se foi nada, você aprendeu quase nada sobre evolução do seu negócio. A gente não tem como hoje responder. O mundo é muito volátil. Eu não tenho como responder. Eu não sou Steve Jobs, que bato o olho e fala, isso aqui vai ser incrível. Não, testa, cara. E a gente precisa trazer essa mentalidade para o setor de serviços, para o setor de advocacia, jurídico, enfim, de que a gente precisa testar. Porque depois de um ano, com 50 testes na mesa, eu vou falar, cara, agora eu estou grande, agora eu estou entendendo, agora eu estou mais eficiente. Então, isso é algo que a gente não vê. 60, pode ver vários 60. Quantos testes você está fazendo? Quantos testes você fez no mês passado? Sua empresa fez teste? Fez um teste. Não fiz nada. Cara, não testei nada. Em cima disso que você está falando, eu entendo marketing. O conceito de marketing que eu tenho é que marketing é cultura de relacionamento. Marketing não é venda. Se você fizer o marketing pensando só em venda, seu marketing vai ser propaganda. E isso hoje é insuficiente, falando em redes sociais, falando em ambiente digital. Ninguém gosta de vendedor puxando você pelo braço. Falando Ninguém em compra gosta. mesmo, né? Ninguém compra de assim. vendedor. Né? Então, ou seja, você precisa criar um relacionamento. Quando você fala da assinatura para Dr. Lava Tudo, o que você está fazendo? Eu vou me relacionar mais com o meu cliente. Eu vou me relacionar ao ponto de eu recorrência. Vou garantir a recorrência, mas o maior o cara vai me pagar todo mês, mas não é isso. Ele vai ter a comodidade de me ter como o amigo dele. Parceiro. Que preocupa com a limpeza da casa dele. E quando eu faço no escritório, eu ensino também para os alunos da mentoria que marketing é relacionamento. Cara, a gente fez um teste. Eu estava fazendo um curso, eu não paro de fazer curso, né? O mentor que não faz curso, duvide dele. E aí, nesse curso que eu fiz, o cara falou assim, o poder da live shopping para venda de produtos. Produtos. Eu estava ali assistindo aquela aula e tal, não sei o que, eu falei assim, peraí. Eu defendo que marketing é relacionamento.
Quantas lives eu tô fazendo? Eu já era um cara que fazia live todo domingo. A gente fazia todo domingo. Eu falei, cara, eu vou fazer live todo dia. De manhã, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. De 7 às 8, 7 às 7h40, depende. Todo dia, de segunda a sexta. Cara, eu comecei a fazer isso na primeira semana que eu fiz. Já começou a ter retorno. Já começou a vir um chamado mais qualificado. Já começou a vir a possibilidade de um negócio, um contrato melhor. Por quê? Porque eu passei a ser o cara que toma café com as minhas clientes todos os dias. E olha pra você ver, isso se a gente for pensar em termos de custo, foi custo zero. Custou tempo. É, o tempo, né? É o tempo. Só Mas- que é uma hora do meu dia Exatamente. que Te gera fez o meu negócios. negócio crescer de maneira que as outras horas do meu dia eu vou viver melhor. Então eu sou hoje o único advogado que toma café com as clientes, com as seguidoras todos os dias. Então, isso é marketing de relacionamento. Sim. Mais do que eu ficar fazendo tráfego pago, mais do que eu fazer a landing page, que eu também tenho que testar, que eu também tenho que colocar dentro da balança. Mas, cara, se eu não tivesse ligado no celular, começado a fazer essa live, eu nunca ia ter essa resposta. E se tivesse dado errado, o que eu teria perdido? Nada, nem o tempo. Porque eu aprendi nesse tempo que é uma técnica que talvez não fosse o momento ainda para funcionar. E a importância de você capilarizar seu negócio, que é o que o Jean tá falando aqui, ó. Eu não imaginaria jamais um link da sua empresa com o iFood. Como assim? Entende? Aí na hora que você fala, eu falo, nossa, que genial, que sensacional. Enfim, não é à toa que você tá onde você tá, né? O que a gente estava conversando aqui antes. É a maior empresa do Brasil, da América Latina, certo? Sim. E atrás de você, que é o bom também, você desenvolver um mercado aí. Porque a partir do momento que vocês desenvolveram o negócio de vocês, quantas outras vidas foram impactadas, até por concorrentes de vocês. Porque o mercado cresceu, muita gente veio atrás, ó, dá certo. Né? Então, assim, a importância do que você faz para o mundo, para a sociedade, enfim, e para você, para os seus funcionários, para os seus clientes, enfim. Com certeza. E a gente, falando tanto dessa questão da concorrência quanto do marketing de relacionamento, se você está trabalhando só o fundo do funil, que é quem tem consciência de compra, cara, você vai trabalhar 1%. Sim. É 1%. E dá para trabalhar? Pô, dependendo do mercado, dá. Né? Mas você vai ter um lifestyle business ali, atendo de vez em quando e, pô, tô sempre batalhando para pegar o que sobrou e o que tá ali. Porque ali também é uma luta de foice. Sim. O fundo do funil é a luta de foice. Eu vou trabalhar uma venda agressiva e buscar e vou trabalhar por preço. Praticamente é isso. Agora, quando você trabalha o marketing de relacionamento, você abre uma gama incrível, porque às vezes a pessoa não está no momento de compra, mas ela vai estar no momento. Uma hora o sofá vai sujar, uma hora alguma coisa acontecer, uma hora vai ter um problema jurídico. Ela vai na casa de alguém que está com o sofá sujo e está reclamando que o sofá está sujo. Sim, ela vai lembrar. Então, você não está só trabalhando no fundo do funil, você está se expondo o tempo todo e aí quando ela lembrar, ela vai lembrar de quem? Ela vai lembrar de você. Exato. Ela vai lembrar. E aí ela vai falar, pô, mas eu já vi um pouco disso aqui e tal. E de certa forma é o princípio da familiaridade. A pessoa, ela toma as decisões mais próximas daquilo que ela é familiar. Então ela... esse cara que eu já conheço, pô, o Vitor e tal, eu já conheço. Dr. Lavatude, eu ouvi falar, etc. A pessoa recomendou. Então, isso que é o mercado de relacionamento. E falando da concorrência, eu acho que uma coisa que me perguntaram muito quando a gente falou, vamos para um modelo plataforma, vamos escalar e vamos crescer, sempre falaram assim, mas nós vamos fomentar a concorrência porque o prestador que está lá na ponta tem a empresa dele e tal. E nós vamos criar esse 3 mil empresas. Cara, entende o momento do mercado, entende a dor, entende o que a gente pode fazer, o que a gente tem de melhor. Então a gente tem uma baita de uma tecnologia, a gente tem um investimento de milhões por mês em marketing, a gente tem uma organização incrível de logística e que a gente consegue entregar um serviço incrível para as pessoas. A gente tem a única do mercado que tem seguro de tudo. Então, o cara que é um prestador lá e que vai cobrar R$10 para entrar na sua casa, se acontecer alguma coisa, pô, a empresa, nós temos seguro, nós temos a maior garantia do mercado, se não ficar satisfeito, a gente devolve dinheiro, volta, quantas vezes precisar, enfim. E a gente consegue oferecer isso e profissionalizar um cara que às vezes
nunca vai se profissionalizar ali sozinho, e o cara consegue ter uma renda que às vezes ele nunca teria com a gente. Né? Às vezes um cara que tem um ensino médio incompleto, ou nem isso, e que receberia salário mínimo e consegue ganhar de 6 a 12 mil reais ali na empresa dele, ou ele mais um, mas ele vai tirar 12 mil, vai lavar 2, 3 sofás ali por dia e vai ter uma qualidade de vida que ele não conseguiria se não tivesse toda essa equipe atrás para fazer. Então entender isso, que às vezes aquilo que você tem maior medo pode ser o que maior impulsiona, o que mais te impulsiona. A questão da mentalidade que a gente fala, né, de que às vezes a gente fica travado com medo. O medo às vezes segura a gente fazer as coisas e a gente tem que usar isso para impulsionar. Ele pode ser o contrário, você pode ir para a briga também, né? Então tem gente que vai para a briga ou pode te paralisar ali, né? Ou sai correndo, mas geralmente o medo nem sempre é real. Nem sempre é real. E a maioria das vezes ele não é real, que é diferente de perigo. Uhum. Se você vou atravessar a rua, tem que olhar para os lados, porque senão você é atropelado. Tem um perigo real. Se eu estou em cima de um prédio, existe um perigo. Tem o instinto de sobrevivência que você tem que preservar. Mas o medo nem sempre está atrelado a um perigo. O medo, às vezes, ele sempre é criado na sua mente e você isso pode ser um paralisador. E aí sempre dá medo. Você acha que na hora que eu for mudar de um escritório de advocacia para trabalhar com startup e crescer, não tive medo? Se tivesse medo e ficado parado ali, tava perdido. E geralmente o medo é uma boa bússola, né? Já dizia a professora Lucelena. O medo é uma boa bússola, porque atrás do medo tem uma superação. Sabe? E acho que o medo, às vezes, ele paralisa. É óbvio que isso tem que estar alinhado ao seu propósito e é diferente de temeridade. Vou fazer tudo e tal. Não, isso é temeridade. Mas é entender que, às vezes, os medos que param a gente, eles não são reais. Sabe? Eu acho que a gente fica com medo. Minha empresa pode quebrar se eu fizer essa mudança e tal. Cara, isso é um medo real. Isso é um medo real. E se quebrar? Você vai morrer? Cara, você não vai morrer. Conhecimento você tem. Às vezes você consegue montar e não vai ser o fim do mundo. Uhum. Mas se você não fizer, vai. Se você fizer, você vai, no seu leito de morte, você vai olhar e vai falar assim, cara, putz, devia ter feito, né? Tava lá no escritório de advocacia, devia ter saído e montado aquela empresa de limpeza de sofá e não fiz. Então, que frustração. Então, conseguir superar esse medo para realmente viver o seu propósito é um imperativo. Você tem que fazer isso, você tem que respirar isso, tomar isso no café da manhã para te impulsionar, para te irritar, te incomodar e você sair do lugar. Tudo é energia, né? A gente até fez post isso lá no perfil de advocacia. Para as nossas clientes tomarem esse medo, essa raiva, e isso eu uso para tudo, né? Uhum. Ele gera uma energia, tudo gera energia. E usar isso como um impulsionador, como uma ação de tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa em cima de algo que está acontecendo na minha vida. Mas desculpa te interromper. Mas nunca, eu acho que... E o nosso papo, ele não girou aqui sobre dinheiro. Sim. Em nenhum momento a gente falou assim, ganho tanto, gasto... Não, o foco nunca foi esse. Por quê? Porque se o seu propósito é dinheiro, tem alguma coisa errada, porque dinheiro é instrumento. Uhum. Ele é meio, ele não é nunca destino de nada. Porque, igual você falou, no seu leito de morte, você ter dinheiro, você não ter dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma. Se apoiar o seu objetivo, porque não é propósito, né? O dinheiro é um objetivo, mas se apoiar nisso é muito líquido. Porque se o dinheiro vai e volta. Exato. Ele vai e volta. E aí tudo pode ruir. E aí, assim, ganhar é muito prazeroso. Mas você está preparado emocionalmente para ruir quando as coisas vão mal, quando a adversidade vem e você vai fazer o cair para cima? Está preparado? Mas se você calca os seus valores, a sua emoção naquilo que é imaterial, ninguém te toma. Você calca nos valores, você é acima, ninguém te toma, ninguém tem como roubar a sua fraternidade, o seu senso de justiça, o seu senso de propósito, liderança humanizada. Essas coisas, elas são impalpáveis, então elas não vão esvair nas suas mãos e você pode estar no pior dos cenários que você vai manter.
Então, acho que o dinheiro é consequência. E eu acho que às vezes a gente precisa de pensar, né? A gente precisa pensar no dinheiro ali, porque é óbvio, necessário. Te dá uma tranquilidade. Claro. E eu vou te dizer que às vezes eu pensava, né? Eu falava, olha, cara, pô, vou sair, vou do escritório, como é que vai ser? E isso, às vezes, te impede de trabalhar e você tem que ter essa preocupação, né? Não vou dizer, não vou vir. Não, que isso, você tem que ter, talvez. Mas resolva aí essa parte. Entenda que talvez você também precise de menos por um tempo, viva num patamar um pouco menor, resolva isso. Para aí sim emergir e não viver só disso, assim, sabe? Viver com aquilo que você consegue um pouco a mais, né? Eu acho que é importante estar ali. É óbvio que tem gente que é saco sem fundo. Sim. E esse é o cara mais pobre que tem. Pode ser bilionário, mas assim, cara, meu objetivo material é só ter isso, né? E aí o cara não tá nem aí com relacionamento de filho, o cara não tá nem aí com os valores, com propósitos, etc. Cara, esse é o cara mais pobre que tem. Agora, é importante ter a sua visão, sua gestão financeira, viver um patamar abaixo, porque tem gente que vive para os outros, sabe? Acho que o que irrita essa pessoa é que o olhar do outro. Eu não tenho o iPhone da moda, eu não tenho o carrão da moda e tal, e ele vive em função disso. E o que está irritando ele é o errado. Né? A gente estava falando aqui antes de começar, né, que é importante você identificar o que te irrita para que você não caia ali na armadilha de ser movido por algo que é errado, né? Você toma fechada no trânsito e me irritou pra caramba, agora eu vou ser agressivo, eu vou ser... Cara, não, olha pro seu propósito. É o farol que tá na frente e fala assim, cara, tô me irritando? Não, pô, eu posso estar chateado aqui, mas eu vou seguir meu caminho e vou me desenvolver para aquilo que eu acredito. E a minha irritabilidade vai ser em tornar um ser humano melhor, em tornar alguém melhor. É isso que vai me mover, né? Não vai ser a coisa errada. Tem gente que se irrita com coisas pequenas, esdrúxulas, né? Então é saber usar essa irritabilidade assim, como para se mover em direção ao seu propósito e não em coisas superficiais demais. Cara, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu até deixei mais tempo dessa vez, porque tá muito top. Tá 1h20 de podcast. Jean, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, que eu sei que é valioso, importantíssimo. Mas te agradecer primeiro porque prontamente você aceitou o convite, né? E fico feliz de você estar inscrito também no canal, de você estar acompanhando. Foi muito bacana reviver, né, um pouco da nossa história lá de trás, que às vezes o pessoal olha pra gente hoje, né, e acha que a gente nasceu assim, né? Já nasceu pronto, com o escritório, né, funcionando, com a empresa, né, entregando excelentes resultados, e não foi bem assim, né? A gente já teve uma trajetória muito legal, acho que tanto eu quanto você vivenciamos muito isso lá no Núcleo de Prática Jurídica. Ali eu aprendi o senso da humanidade, ali atendendo pessoas carentes. Para quem não sabe, né, quem não é do direito, o Núcleo de Práticas Jurídicas é ali um escritório modelo dentro da Faculdade de Direito, onde a gente faz um estágio supervisionado e presta serviço para a comunidade carente, né, que não tem condição de contratar um advogado, como se fosse uma defensoria pública. E eu cresci ali na advocacia. Eu aprendi muito ali dentro. Como pessoa, né? Como pessoa. Você também, eu lembro dos casos que a gente ficava discutindo lá, né? Das situações. Da outro podcast, né? Da outro podcast. Era casos ninguém queria, até né? Júri, até situações delicadas, lutando por R$50 de pensão ali e que fazia uma diferença absurda na vida daquela pessoa. E isso eu acho que a gente trouxe para os nossos negócios, né? Você para o Dr. Lava Tudo, eu para o Vitor Lano Advogados, para minha mentoria, que é pensar nas pessoas em primeiro lugar. E eu fiquei muito feliz de ver você aqui hoje, com tanto sucesso, com uma família bacana, correndo também, o Jean também corre, tá vendo? Todo mundo que corre tem sucesso, gente. Não adianta. Quem empreende é uma atividade atlética, empreender tem que ter, porque ajuda muito. Ajuda demais. Sabe que ajuda muito. Ajuda. Abílio Diniz, gente. O Abílio Diniz, ele foi triatleta.
Entendeu? Cara, mas é comprovado cientificamente. Sim. A gente estava até conversando com o Pedrão aqui. Você desenvolve o treinamento, físico, você desenvolve. Você fala, meu corpo vai ficar preparado. Sim, vai ficar preparado, mas você desenvolve mente. Né? Então, isso aí é comprovado. Você não tem questionamento. Então o povo já entendeu, né, gente? Ó, quem quer ter sucesso tem que correr. Não, correr não, tem que fazer uma atividade esportiva, tem que fazer uma atividade física. Obrigado, cara. Fiquei feliz demais de te ter aqui. E esse episódio aqui, com certeza, vai ser um sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado você, obrigado, Lília. É um prazer aqui. Eu acho que pra gente é importante também sair um pouco dos bastidores. Eu falei com você que sempre fui low profile e tal, mas, cara, tocou isso de... a gente precisa passar um pouco. Precisa dar give back, né? Porque... Cara, eu não aprendi sozinho as coisas que eu sei, assim. Teve muitos mentores nesse caminho, né? Muitas pessoas importantes. O meu sócio, Felipe, espero que esteja assistindo. Um cara que me ensina pra caramba, assim. Teve muita gente que ajudou. E a gente precisa passar isso, sabe? Pra frente, de uma forma humanizada mesmo, sabe? Tentar ajudar quem tá começando, quem precisa se inspirar um pouco, se irritar um pouco e falar, cara, eu preciso sair daqui. Então, gostei muito do propósito, espero e sei que vai ser um sucesso. Acho que vocês estão com a disciplina e a constância necessária, a mentalidade. O universo tá confirmando aí que tá dando certo. E espero muito sucesso de vocês, foi um prazer tremendo, né? Pode me chamar mais vezes, que depois a gente tem outros papos, a gente conta dos casos lá do núcleo, né? Da prática jurídica, mas foi um grande prazer, muito obrigado, gente. Foi massa demais, e eu vou dar um spoiler aqui, gente, que ququalquer coisa é só cortar. Não, pode dar spoiler, a gente não corta nada que a gente coloca aqui. Quem estiver com a gente na próxima turma de mentoria, Jean já aceitou? Tô errado? Não pode voltar atrás, já aceitou, não pode voltar atrás. Jean vai estar lá dando uma aula pra gente de empreendedorismo, de história de vida mesmo, história de como... E de growth. Então, quem estiver na próxima mentoria vai estar lá com o Jean, vai ter aula com ele. Então... Aí, tá vendo? Vem com a gente. Só isso. A mentoria só melhora. Só melhora. Gente, é isso mesmo. Obrigado, Jean. Obrigado, Lilian. Mais um episódio. Esse aqui, foi o maior episódio e eu deixei ele acontecer, deixei rodar, porque eu acho que isso aqui é uma aula, tá? O que a gente teve aqui foi uma aula com o Jean. Ele trouxe pra gente uma história muito inspiradora e conceitos que você precisa deixar sedimentado aí na sua cabeça. A importância de estudar. A gente, às vezes, tem muita gente aí falando sobre fazer, né? Que a prática é muito importante, a gente precisa da prática, mas a gente precisa ter um tempo de cuidar do nosso conhecimento. Eu também sou um cara que acompanha o podcast, por isso que faço. Leio livros, é um hábito que eu não abri mão na minha vida de ter o livro, de ler o livro, eu gosto de fazer isso. Sabia que se você ler 5 livros no ano, você já representa 1% da população mundial? Precisamos mudar isso. 5 livros num ano de 12 meses significa um livro a cada 2 meses, praticamente. Né? Então, ou seja, nutra-se sempre de conhecimento. Eu cresci aprendendo, eu sou um amante de aprender, eu gosto de ensinar porque eu gosto de aprender. Então, se liga nisso. O sucesso do Jean, o sucesso que a gente tem, não é obra do acaso. É obra do esforço e do estudo e da dedicação. A gente não aprendeu nada do céu. Nada caiu do céu. A gente leu, a gente aprendeu, a gente ouviu quem já fez. A gente ouviu, às vezes, quem não fez para saber também o que ela pensa a respeito do assunto. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O empreendedor de sucesso, a pessoa de sucesso, ela tem primeiro humildade em aprender, para depois ela poder ensinar e continuar nesse ciclo de aprendizado. E além disso tudo, ser constante até irritar. Porque não é fácil limpar um sofá cheio de barata na primeira oportunidade que você fala, eu vou abrir uma empresa de limpeza, e você pega um sofá com 41 anos de história que nunca foi limpo, que tinha a maior colônia de baratas talvez do mundo naquele momento. E o Jean tá aqui hoje falando da maior empresa de higienização profissional da América Latina. É isso, gente. Irritamos quem tá acomodado, mas tenho certeza que mais do que isso, inspiramos quem tá disposto a fazer diferente.
Lembrando que se você tá aqui até agora, depois de 1 hora, quase 1h30 de conteúdo, é porque você gostou. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui embaixo, os perfis de Instagram para você acompanhar. É isso. Fechamos por hoje. E a partir desse momento, você vai aparecer para você, não sei, você vai abrir seu Instagram, você vai receber uma mensagem do Dr. Lava Tudo. Porque isso tem acontecido comigo há dias. Não tem toda dúvida. hora. Não, o cara que sabe de marketing não vai errar nessa hora. Então é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.